Capítulo 3 do livro Desafio Estoico. Bom, esse capítulo aqui dá vários exemplos de resiliência. Muita gente acha que a gente não é capaz de lidar com os desafios da vida, a gente acha que isso é genético, e esse daqui começa dando vários exemplos. Depois ele vai ensinar a gente a ter resiliência, mas antes ele vai mostrar o que é possível. Então ele começa falando pra gente olhar para o lado e ver que tem muita gente que não só se recupera de um problema, mas que parece que nem precisa pular, nem cai e sobe, porque parece que nem é chacoalhado pelo problema. Aqui ele fala do Neil Armstrong, que foi o primeiro astronauta lá a pisar na Lua. E esse astronauta, eles falam, teve uma vez que ele estava testando um foguete aqui na Terra mesmo. E esse foguete deu um problema. Na hora de pousar, ele teve ali alguns segundinhos para ejetar e segundos depois o foguete explodiu. E logo depois ele voltou para o escritório. E não contou para ninguém, não falou nada e tudo mais. Aí tem aí testemunhos de pessoas que conviveram com ele, falando que logo depois ficaram sabendo por terceiros o que aconteceu, porque o cara estava normal, tranquilo, como se nada tivesse afetado ou acontecido. Ele fala que o Armstrong não é único nisso, e ele dá o exemplo de uma menina de 13 anos chamada Bethany Hamilton, que ia surfar na costa de Kauai, uma das ilhas havaianas, e de repente tudo ficou cinza. Aí ela percebeu que ela estava sem um braço. Um tubarão tinha pego o braço dela. E ela juntou toda a força que ela tinha ainda para nadar e tentar chegar na praia. Os amigos ajudaram ela, tudo, levaram ela para o hospital. Ela tinha perdido próximo de 60% do sangue e estava bem próxima de morrer. Mas o problema era, ela sempre teve o sonho de ser uma surfista profissional. Ela tinha até patrocinador já tinha ganho alguns campeonatos, e aí ela começou a imaginar as opções que ela ia ter nessa vida nova. E uma coisa interessante que eu vi aqui, que o médico explica para ela que, embora a lista de coisas que ela tenha que fazer diferentemente era muito grande, a lista de coisas que ela não ia ser capaz de fazer era bem pequena. E aí ela foi aprendendo, descobriu como descascar laranja, por exemplo. Ela tinha que prender a laranja no pé e descascar com a mão que tinha restado. Mas ainda faltava a questão de surfar. Como é que ela ia conseguir fazer isso? 26 dias depois do ataque, ela tentou surfar e descobriu algumas coisas importantes que ela conseguia fazer. Ela conseguia surfar. Ela precisava adequar uma coisa ou outra ali na posição dela, na forma, tudo, mas ela conseguia, e ela silenciou todas as vozes da cabeça dela, falando que ela não ia ser mais capaz de fazer isso. E aí vem no final falando que ela retornou pro surf competitivo e menos de 2 anos depois do ataque ganhou vários títulos aqui e ainda virou sensação na mídia, né? Foi para Oprah e tudo mais, usando isso como plataforma para ela compartilhar as crenças em Deus e servindo de modelo para as pessoas que passavam por alguma coisa parecida. Então isso serve para a gente perceber que assim, se dá para alguém de 13 anos de idade chegar na conclusão que dá para surfar sem um braço e ela vai e tenta, com certeza a gente consegue fazer coisa melhor. Aqui fala da Alison Bota, que foi atacada por 2 homens na África. Foi estuprada e esfaqueada 37 vezes no abdômen e na região pública. Rasgaram a garganta dela 17 vezes. É absurdo essa história. E aí ela saiu se arrastando pelada na rua para um carro. Passou um carro, viu, passou reto. E aí um outro carro viu que ela estava assim e tentou fazer o melhor para ajudar, para estancar o que estava acontecendo e levar no hospital. Bom, ninguém acreditava que ela estava viva e depois de um período ela ficou depressiva, sim, mas as coisas mudaram quando ela recebeu um convite para contar a sua história para um público. Pouco tempo depois, ela era uma palestrante inspiracional. E aí ela fala na filosofia de vida dela, simplesmente que a gente não pode controlar tudo que acontece com a gente. Já ouviu isso em algum lugar? Talvez nos filósofos estoicos? A única coisa que está no poder é escolher como é que a gente vai responder
ao que acontece com a gente. E o mais legal dessa história é que depois ela namorou, casou, inclusive teve filho, coisa que nenhum dos médicos achava que era possível. E o cara que parou o carro para salvar ela, chamado Titan Aylard, estava lá na sala de parto, porque depois do que aconteceu, ele... Se escorrer alguma coisa aqui do meu nariz, não liga não, que eu acabei de fazer cirurgia do septo, tá? Esse Titan Aylard não só estava lá presente na sala do parto, como virou médico depois do que aconteceu e serviu de inspiração para ele escolher a carreira que ele ia seguir na vida. Aí ele fala do Roger Ebert, que era um crítico de filmes para o Chicago Sun-Times, que ele fez um TED Talk específico sobre um câncer que ele teve, que voltou 3 vezes até ele ficar mudo. E ele faz uma palestra com aquela voz metálica, e aí os familiares dele continuam falando, e ele mantém o senso de humor, ele mantém a vida, ele mantém aquela luz, aquela energia que muita gente perderia no lugar dele, né? E ele fala uma coisa interessante, ele fala que em algum momento ele deve ter falado essas últimas palavras, mas ele não lembra quais elas são. E isso serve para a gente pensar e dar valor a tudo que acontece, porque cada coisa que a gente faz pode ser a última vez que a gente faça, e a gente não pode nem lembrar do que a gente fez, de como que a gente falou, ou o que aconteceu com a gente. O próximo exemplo que ele dá é do Lou Gehrig, que era um jogador de beisebol, um dos melhores jogadores de beisebol que já existiu, com recordes e recordes, e ele foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrópica, hoje conhecido como doença de Lou Gehrig. E ele viveu por 2 anos, forte, ali, vendo as habilidades físicas dele sendo retiradas, ele cada vez mais fraco, cada vez mais atrofiado, alguém que se identificava com as habilidades físicas. Ter essa experiência deve ter sido bem, bem complicado. E ele fala aqui, ó, eu pretendo me apegar por quanto tempo for possível até que venha o inevitável. Eu vou aceitar filosoficamente e torcer pelo melhor. É tudo que a gente pode fazer. Essa é a frase do Lou Gehrig. E aí ele fala do Stephen Hawking, aquele cientista que andava na cadeira de rodas e tudo mais, que foi diagnosticado com Lou Gehrig na idade de 21 anos. Tem até um filme sobre a vida dele. E por causa do status no mundo da ciência, ele teve muito mais ajuda para passar por isso, né? Mas mesmo assim é impressionante o cara escrever livro, o cara dar aula, e o cara se manter ativo e importante no mundo da física, que nem ele conseguiu fazer, mesmo com essa doença. Uma curiosidade que fala aqui é que com relação à voz, aquela voz metálica, ele teve a oportunidade de mudar, porque ele começou numa época que não tinha outros tipos de vozes, mas ele quis manter a mesma voz dele, porque já virou tradição. E ele compara a identidade do Stephen Hawking junto com a do Lou Gehrig, que o Stephen Hawking se identificava pela cabeça, pela mente, e o outro pelo físico. Então, que é mais difícil pelo físico do que pela cabeça. Mesmo assim, os dois são guerreiros. E aí você fala, nossa, esses caras estão maus, hein? Estão passando maus bocados. Aí ele fala de uma doença que chama Locked-in Syndrome. É a síndrome do travamento, alguma coisa assim. Que a pessoa simplesmente do nada trava, tem um derrame, basicamente, e perde todos os movimentos musculares, a não ser o olho, mas muitas vezes não consegue nem mexer o olho. E as pessoas dão como vegetal, mas a pessoa está lá com o cérebro funcionando. Até um dos exemplos que ele dá aqui, que um cara que fez isso, passou por isso e sobreviveu depois, é que ele não consegue nem engolir a saliva que fica presa na boca. Algo tão simples que a gente não dá valor nenhum, mas a gente é capaz de fazer e tem que ser grato também por isso. E a gente fecha esse capítulo aqui com o Theodore Roosevelt falando: faça o que você pode, com o que você tem, aonde você está. Essa é a forma de encarar cada coisa que acontece. E ele vem aqui falando que ouvindo essas histórias a gente pode ser movido a chorar, mas ao mesmo tempo a gente se sente constrangido do tanto que a gente reclama da nossa vida maravilhosa e perfeita, sendo que existem muitos outros desafios e muita gente mais forte que já passou por coisa muito pior e saiu ainda mais forte do outro lado. Ver esses desafios pode elevar nossa capacidade de ver o que a gente é capaz.
Então essa é a ideia desse livro, essa é a ideia do estoicismo, trabalhar para que a gente veja o tanto que a gente é capaz através da história de outras pessoas também. E aí ele vai ensinar sobre resiliência no próximo capítulo.